Bom dia a todos e todas. Damos início agora à quarta audiência pública da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso. Hoje é o dia 26/6/2018. Nós estamos iniciando agora às 11h20 minutos, né? Para discutirmos o projeto de lei número 883/2015, que torna obrigatória a implantação de atividades com fins educativos para reparar danos no ambiente escolar na rede estadual de ensino e da outras providências. Estão presentes aqui o deputado Márcio Pacheco, obrigada, deputado Márcio Pacheco, o promotor de justiça, quem é que vai explanar amplamente esse projeto, né, e tirar todas as dúvidas acerca dele. Esse projeto, eu queria ressaltar que ele já está sendo aprovado em vários estados do Brasil. Vou deixar também para que o doutor possa estar pontuando os estados que ele já está sendo aprovado. Presente também a Secretaria de Educação, através do senhor João Cariello de Moraes, né, que é superintendente das regionais pedagógicas. Obrigado pela sua presença. Muito jovem. Também a Roberta da Silva Pinon, superintendência das regionais pedagógicas também. Obrigado pela sua presença. O Marcos Vinícius Pires de Barros, também superintendente de gestão das regionais administrativas. Obrigado pela presença. Também estão presentes a assessoria do deputado Valdeque Carneiro, que está a caminho, espero que dê tempo ele estar presente, e do deputado Conde Pittencourt, não está dando para ler seu nome, Cristiana, que o deputado Conde Pittencourt é presidente da Comissão de Educação aqui da Casa, né? Eu já citei, né? Não estava dando para ler o nome dela ali, não estava vendo. Então, vamos dar início à nossa audiência pública, né? Eu vou abrir de início para o doutor Sérgio Raufusch. Eu tenho que fazer Raufusch. Tem que pronunciar direito, né? Que vai aqui estar apresentando, fazendo algumas ponderações, considerações a respeito do projeto e esclarecimento, porque o projeto chegou à casa, né, recebeu emendas e, pelo que nós podemos observar, ele não foi muito bem compreendido o objetivo do projeto, né? Então, com a palavra, o nosso procurador de justiça licenciado, doutor Sérgio. Isso. É aqui, né, João, que ele tem um controle da tela ali, nesse computador. Nosso secretário aqui da comissão vai nos ajudar. O que fazer quando a violência acontece dentro da escola? Pois é, nas últimas semanas... Quer abrir a tela? Da Justiça do Rio de Janeiro. O microfone, doutor, porque nós estamos gravando, se o senhor puder chegar mais perto, para a sua voz sair clara na gravação. Primeiramente, quero cumprimentar a presidência dessa audiência, na pessoa da deputada Tia Ju, te agradecer
por valorizar esse projeto de lei iniciado em 2015 pelo deputado Farid Abrão, e sabendo que isso veio justamente pelo seu ideal, pela proteção integral da infância e juventude. Muito obrigado, né? A minha gratidão é em poder compartilhar um evento e compartilhar um projeto de 20 anos de trabalho pela Promotoria da Infância e Juventude. Obrigada. Também quero, na pessoa do deputado Marcos Pacheco, cumprimentar todas as demais representações de deputados e desta casa e agradecer também esse apoio, e também o nosso amigo Zenóbio, que sempre tem nos dado esse respaldo juntamente com a sua assessoria, deputada Tia Ju. Quero cumprimentar também a nossa Secretaria Estadual de Educação, na pessoa dos superintendentes Marcos Vinícius Pires de Barros, a Roberta Silva Pinon e José Cariello de Moraes, demais representatividades e autoridades presentes. Eu peço permissão para começar já com essa reportagem, porque é de tão atual, e ela ainda hoje foi replicada também por outros veículos, que mostram um quadro nacional, não só do Rio de Janeiro, mas há 20 anos eu já lidava com esse assunto, como promotor de justiça lá de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai. Todos sabem, é apenas uma avenida que divide o Brasil do Paraguai, e isso facilita demais a prática de delitos. E pensa, um lugar onde você atravessa uma rua e compra a 10 dólares um tijolo de maconha, complica bastante a vida, o Brasil, né, como um todo naquela fronteira. Então, peço, por favor, que... Mostraram que mais de 80% dos jovens que cometeram infrações tinham abandonado os estudos na época do delito. Este rapaz de 17 anos saiu da escola porque queria ser surfista. Minha escola era tempo integral e era de 7 às 5 da tarde, não dava para me surfar, não. A mãe foi contra, mas não conseguiu evitar. É difícil controlar um filho de 17 anos. É difícil. No Rio de Janeiro, mais de 8.400 alunos abandonaram a escola só nos 5 primeiros meses deste ano. Mas um outro dado, divulgado pela Justiça, é ainda mais alarmante, porque revela que existe uma íntima ligação entre quem deixa de estudar e quem entra para o mundo do crime. Dos 3.200 menores infratores apreendidos de janeiro a maio no estado, 83% tinham largado os estudos, o que muitas vezes acontece porque falta apoio da família e porque as escolas são pouco atrativas para eles. Esses fatores juntados, aliados à questão da própria transgressão, a rebeldia natural da adolescência, que faz parte do desenvolvimento humano, acabam fazendo com que eles se desinteressem e abandonem a escola. O rapaz, que queria ser surfista, está apreendido por suspeita de envolvimento na tentativa de homicídio de um policial militar. Este outro adolescente, de 17 anos, largou os estudos e entrou para o tráfico. A amizade, traficando, Bom, eu suprimi o restante da reportagem, mas dá para saber do que se trata. A correlação entre evasão escolar e prática de atos infracionais é um dado objetivo. Eu fui promotor de justiça da infância e juventude até dezembro de 2016 e depois promovido a procurador de justiça criminal. Em toda a minha carreira eu observei que adolescentes infratores, em sua maioria, estão evadidos. Na proporção do Rio de Janeiro, de cada 10, 8 adolescentes que estão lá na audiência de ato infracional são adolescentes evadidos, e quase que a sua totalidade são usuários de maconha. Hoje já se registra a geração dos nem estudam e nem trabalham. O que é que um adolescente pode esperar, o que o Brasil pode esperar de um adolescente que desperdiça a melhor fase da sua vida com a ociosidade? O que é pior, parte deles não chegam sequer a uma vida adulta,
porque ao frequentar as ruas, ao frequentar os campinhos e ter acesso a marginais, a traficantes, acabam se envolvendo não só com o uso, mas com o tráfico de drogas. E ao tentar tratar aquele elemento da rua, como ele trata a mãe dele, como ele trata a professora, é evidente que o resultado não vai ser bom. E, pelas justificativas do mapa da violência, esse é o principal fator de alimentação das estatísticas do homicídio de jovens abaixo de 19 anos. O Brasil é o 4º país no mundo em homicídio de jovens abaixo de 19 anos, e grande parte desse contingente está envolvido com o uso de drogas e fora da escola. Sabemos que o nosso sistema socioeducativo também é falido, porque não há investimento adequado, como a lei, como o Estatuto exige no artigo 4º, com prioridade absoluta, e isso vem exigir de nós, pelo menos, uma ação preventiva. Eu fui promotor do júri, e também no júri observei que de cada 10 júris que eu fazia, 6 deles tinha um garoto morto, geralmente 14, 15 anos, e um guri de 18, 19 anos indo para a cadeia matando. O fato é que o nosso sistema socioeducativo, o sistema judicial penal, ele não resolve a questão, ele apenas dá uma resposta, mas dentro desse sistema, desse fluxograma de transferência de responsabilidade. A coisa começa lá com a mãe, com o pai, quando simplesmente matriculando o filho para obter benefícios sociais, como Bolsa Família, etc., ele se esvazia dessa responsabilidade, que é que a escola resolva o problema da criação e da educação. Grande parte do problema está nisso. A escola não tem como fim social, eu invoco o artigo 6º do Estatuto. O artigo 6º do Estatuto diz que a interpretação do Estatuto, deputado, se faz pela ótica do fim social, bem comum e direitos e deveres individuais e coletivos da criança e do adolescente. Bom, essa realidade não é nova, ela está vindo, ao que parece, já até com o nascimento do próprio ECA, com o próprio Estatuto, que é a melhor lei no mundo sobre esse tema. Por que a melhor lei? Porque ela é realmente protetiva. Ela traz elementos que o seu artigo 1º exige, que é o princípio da proteção integral. O problema é que ela foi mal replicada e, ao tentar produzir a proteção integral, ela se tornou autofágica, porque o próprio adolescente se tornou combustível desses desvios. Por quê? É simples, basta olhar o que nós tínhamos antes do ECA com o que nós temos hoje. Nunca se matou tanto adolescente, nunca tantos foram evadidos. Nós estamos com um índice de 30% de evasão escolar, nós estamos com um percentual de gravidez precoce aos 15, 16 anos, absurdo, envolvimento com a criminalidade. Perdão.
Só um minutinho aqui que eles estão tentando abrir o arquivo. A apresentação. Eu usei, até recentemente não salvou, me perdoem, ainda essa semana eu usei isso num Congresso Brasileiro de Capelania Escolar, mas o nome PROCEV é o Programa de Conciliação para Prevenir a Evasão e Violência Escolar. Foi esse programa que deu origem à nossa lei, tanto a nossa estadual já aprovada, quanto a nossa lei municipal. A descrição desse programa é que ele visa despertar o senso de responsabilidade nos alunos, quando com problemas disciplinares, com a efetiva participação dos pais, através de práticas educacionais restaurativas, no próprio ambiente escolar, com o envolvimento de diretores e professores. O primeiro esclarecimento que eu quero fazer é que não se confunde o PROCEV, esse programa, com o programa da Justiça Restaurativa. A Justiça Restaurativa não se destina à intervenção em casos de indisciplina. O direcionamento da Justiça Restaurativa, juntamente com esse processo, se somam, que, aliás, por mais programas que nós tenhamos de preservação da paz na escola, ainda são poucos. Nenhum por si só é o suficiente. Nós precisamos atuar com especificidade em cada área. E esse programa, ele se destina à proteção integral dentro do ambiente da indisciplina, porque esse aluno indisciplinado será o próximo evadido. E, como evadido, será o próximo infrator. Por isso, o programa ele procura conter na escola, é muito importante nós observarmos isso. Esse programa ele procura manter na escola a todo custo esse aluno, ainda que indisciplinado. Qual é o problema? Nós temos desde do ECA que a indisciplina na escola é tratada com um único elemento, a advertência. E a advertência é importante num primeiro momento, quando se alerta o aluno, ao indisciplinado, que aquela conduta não é bem-vinda e ele precisa respeitar os direitos dos demais alunos, porque eu tenho que entender que quando um adolescente ou uma criança agride e bate no colega, ele está violando o direito dessa criança, que também é tutelado pelo ECA. A questão é conciliar esses interesses dentro, a princípio, da sala de aula. O Estatuto fala no artigo 6º que ele deve ser lido pela ótica do fim social, do bem comum e dos direitos e deveres individuais e coletivos. O fim social da escola é ensinar. E o profissional sobre o qual pesa, estrito senso, essa responsabilidade é o professor. Só que quando o professor recebe o seu aluno já mal preparado para um comportamento social, para se relacionar com outros alunos, ele vai passar a aula inteira interrompendo para chamar a atenção, para ver o asseio daquele aluno, ou aquele um que devia ter tomado o remedinho e não tomou, e ele gasta o tempo dele assim, sem transmitir o conteúdo da sua aula e esgotar o seu programa de aula. Vale dizer que, se o professor for o mais atencioso possível, o mais afetivo possível, e cuidar com excelência da higiene dos alunos, e não der aula, ele fracassa, e todo o sistema também, porque a finalidade do professor é transmitir conhecimento, despertar habilidades, e não criar filho dos outros, e nem fazer a parte da educação. Isso é problema de pai e mãe, com base no artigo 227, 229 da Constituição Federal, e no artigo 1634, inciso 1º do Código Civil. Poder familiar, em primeira mão, é criar e educar os filhos. Além do que, o professor tem a responsabilidade, sim, de averiguar qualquer incidente de violação de direito individual da criança. Então, se tem uma criança sendo agredida na frente dele, ele não pode ser indiferente. Ele tem que parar e falar: escuta, isso não se faz, parem com isso. Senão, o quê? Ele vai interromper novamente, de novo? Não. Eu preciso ter um mecanismo em que o professor, ao mesmo tempo, atenda ao direito individual daquele que está sendo agredido ou agredindo, sem perder e sem privilegiar o interesse coletivo de toda a turma.
Com isso, o que ele precisa fazer? Ele precisa tirar da sala de aula aquele incidente, ele precisa remover aquele incidente para algum outro setor da escola, geralmente é a coordenação, e ir seguindo, dando a sua aula, para não prejudicar o interesse coletivo da turma de ter aula. Essa é a grande finalidade. Por isso, então, eu preciso de um programa que traga resultados efetivos dentro da escola. Não adianta aquele aluno que já foi advertido 5, 6 vezes para parar de bater no colega, ou parar de quebrar a escola, parar de tumultuar a aula, e ele só fica na advertência. Na verdade, a experiência que eu tenho nesses 25 anos de Ministério Público vem de um descrédito da autoridade do professor. Eu não estou falando de autoritarismo, não estou falando de abuso de autoridade, eu estou falando daquela investidura inerente de quem responde pela sala de aula. O professor é quem responde pela sala de aula, o diretor é quem responde por toda a escola, os pais é que respondem pela casa. Por isso eles são a autoridade na sala de aula, é o gestor. E só tem autoridade quem tem responsabilidade. E só tem responsabilidade quem responde pelo que faz. O que está acontecendo com essa geração desde o ECA? Eles não respondem. Eles não aprendem a responder. Então faz o que quer e dá nada não. Ele só é advertido, aquilo lá ele vê como um blefe, porque já disse que não pode fazer, mas só vai advertir. E isso faz com que ele incida em violações cada vez mais graves. Ele se aprofunda cada vez mais na violação dos direitos daquela criança. Se ele batia em 1, ele vai bater em 10. E uma hora ele acha quem também o agrida. O fato é que deixar sem um outro remédio, sem uma outra intervenção, tem gerado não só a involução dessas agressões, a intensidade dessas agressões, mas até a evasão. Perde a graça, chega uma hora que fica sem graça. Bater no colega, quebrar a escola, ele vai para a rua, ele não aparece mais. Sem dizer aquele bom aluno que quer ter aula, que também evade por estar intimidado, por se sentir ameaçado, por não querer apanhar mais na escola e ver que nada acontece. Assim, então, essa resposta, antes de tudo, ela visa ensinar a responder é fazer com que o aluno entenda que a atitude dele tem um reflexo. Ele vai crescer aprendendo a responder. Isso vai torná-lo responsável. Muito acima e além da ideia punitiva. Não é essa a ideia, não é punir, mas é ensinar que qualquer atitude tem uma reação. Mas isso é da vida do cotidiano. Se você passa por uma mesa e derruba um livro, o mínimo que se espera é que você volte, desculpe, não era isso que eu queria, e põe de volta. Pior ainda, se isso é feito intencionalmente, se alguém pega os teus livros e joga no chão, qual que é a atitude que se espera? Pega e põe de volta. Isso faz parte da formação da pessoa e permite que ela possa viver saudavelmente em sociedade. Por isso, nesse caso, como fazer isso dentro da lei? Como fazer com que um aluno responda pelos seus atos, sem a violação do direito desse aluno, de forma que isso seja construtivo, de forma que seja pedagógico, de forma que seja legal. Então eu preciso de elementos que a lei me permita fazer com que esse aluno compreenda o seu ato e repare o dano. E isso só é possível se os pais forem presentes, se os pais forem os responsáveis dentro da escola por essas iniciativas. E é evidente, respeitando a autoridade do diretor, do professor, com a observância deles. Para isso eu teria que ter esses elementos no regimento escolar. A violação de limites é algo inerente ao ser humano. Isso faz parte e começa em casa. Quando um pai, uma mãe diz o que deve ou não deve fazer, a desobediência é o elemento que mostra aonde eu devo intervir e dizer não, até mesmo para proteção. Não eu vejo isso em qualquer momento, em qualquer lugar. Eu tenho um vídeo, eu vou poupá-los, de uma criança que quer atravessar a rua sozinha, é uma criança de 5 anos, e ela tenta
escapar da mão da mãe, e como era uma rua deserta, a mãe solta, e essa criança vai... a criança fica de cócoras, senta no calcanhar, no meio da rua, e a mãe solta a mão da criança e dá 2 passos enquanto vem um carro e passa em cima dessa criança. A criança não sofreu lesão nenhuma, mas nós sabemos que isso poderia custar a sua vida. O castigo pela violação de limites está no dia a dia. Se eu não limito a ação do meu filho, como, por exemplo, segurar firme na mão dele a hora que eu vou atravessar a rua, ele corre o risco de, escapando, morrer. E no dia a dia isso acontece. Por que eu ponho protetor de tomada quando eu tenho criança pequena em casa? Porque ele vai querer enfiar um negócio na tomada e ele vai acabar levando um choque, e conforme for, isso pode ser letal. A desobediência, então, é um elemento que pune dentro de casa e na vida, no dia a dia. E só tem um jeito de proteger os nossos filhos disso, alertando-os desses limites e ensinando-os a obedecer. Quando eu mando um filho já feito a obediência à sala de aula, é mais fácil para o professor dar a condução. Se não, lá dentro da escola é onde ele vai violar normas, e ele entra na questão da indisciplina, ou na prática de atos infracionais. Quando isso acontece, ele é enviado para uma delegacia, e lá ele entra no sistema penal juvenil brasileiro, vai responder por um ato infracional, e vai sair dali, então, com uma resposta que vai macular a sua vida. Esses quadros são fornecidos pelo Instituto Sul-Mato-Grossense de Pesquisa, e talvez não guardem qualquer semelhança com o Rio de Janeiro, mas, pelo menos no meu estado, foi apurado que, entre os profissionais da educação, 56% deles sofrem agressão por aluno moralmente. Na rede estadual e na rede municipal chega a 46%. Agressão física, com socos, mordidas, cusparadas, espetadas com lápis, etc. Na rede municipal, a 23,6%, e na rede estadual, 13,71%. Pode ir. Isso tem gerado um quadro de adoecimento do professor, que gera uma ausência de 32,2% no meu estado. E eu já estive vendo em outros estados, o índice é quase que o mesmo. 30% dos professores estão de atestado médico para tratar da sua saúde emocional. Isso é um prejuízo considerável, não só por conta desses vencimentos que são pagos sem que o profissional esteja lá, ele tem que se tratar, mas para essa classe que se mingua a cada dia está mais difícil ter professores para o campo. A maior parte quer ficar nas universidades, fazendo seus mestrados, doutorado, escrevendo livros sobre coisas que eles nunca mais viram, que é uma aula, uma sala de aula, um ambiente, enquanto que aqueles que ainda são extremamente vocacionados sofrem o preço da sua própria saúde, quando já também não perdem o controle sobre si mesmos, gerando respostas danosas. Aí eles incidem, inclusive, em violação penal. É algo grave, né? É o que se tem. Eu até teve um incidente que eu brinco, que na promotoria da infância chegou ali um senhor todo vermelho, esbaforido, e pedindo pelo promotor: pois não, o que o senhor quer? Eu quero separar da minha mulher. A mulher veio atrás chorando. Falei: bem, aqui é a promotoria da infância, da família é outra, mas quem sabe eu posso ajudar. Por que o senhor quer separar? Está me traindo. Essa mulher acorda pela terceira vez, acorda gemendo, chamando o João. Ai, João, João. E a mulher fala: não é verdade, promotor. João é um aluno meu que me acaba com o dia, acaba com a minha vida. Eu só estou sonhando que eu estou matando o João, estou enforcando o João. Vou falar: o quê? A senhora é professora? Sou. Falei: fica tranquilo. A maioria dos professores tem um João que ela quer pegar mesmo, e só no sonho, porque senão em casa, se ela faz isso na escola, ela acaba respondendo por um delito. Mas esse é um quadro real. Professores perdendo o controle de si próprios e perdendo a saúde. E nós vamos perder esse profissional. Ele vai sair desse contexto.
ele não tem como se defender, por quê? Porque não há nenhum sistema que o permita. Quando ele tenta fazer isso, ele vai fatalmente incidir em alguma violação. Talvez no Rio de Janeiro também aconteça o que acontece lá no Mato Grosso do Sul. Desacato, desobediência, agressão verbal. Isso aqui, o bullying, ele é composto, né, por vários delitos. Não tem bullying, o tipo penal bullying, mas isso vem pela injúria, vem pela lesão corporal, enfim. Mas eu tenho lá um índice de 70% de alunos agredidos moralmente e outros 60% agredidos fisicamente. Isso é muito grave. Eu não mando meu filho na escola para apanhar dos outros. Sem falar professor. 30% dos professores sofrem ameaça, e ameaça grave, quando não, entre alunos, 70%, e a destruição do patrimônio público, a 40%. Tem escolas que já têm um canto que é para empilhar cadeiras quebradas, ferros retorcidos, e isso tudo vai desaguar na evasão escolar. Percebam que essas práticas estão nos regimentos escolares, então isso aqui é indisciplina. Mas se eu encaminho isso para uma delegacia, isso aqui vira ato infracional. Então a linha que divide um ato infracional de um ato de indisciplina é só o caminho para onde eu mando. E o que está acontecendo? Como os pais estão transferindo para a escola a sua responsabilidade de criar e educar os filhos, a escola está transferindo para as delegacias. Na inauguração de uma escola a tempo integral lá em Campo Grande, a diretora toda orgulhosa avisou os pais: esta é uma escola a tempo integral, uma grande conquista. Você traz seu filho aqui de manhã para estudar, vai estudar de manhã com a gente, vai almoçar, vai estudar à tarde, e no final do dia, depois dele ficar com a gente de manhã e à tarde, você leva ele para casa. Teve uma mãe que perguntou: e o que eu faço com ele à noite? Como que pleiteando uma creche noturna, um acolhimento noturno. Essa transferência de responsabilidade não tem sistema, não tem instituição que comporte. Não tem promotoria, não tem delegacia, não tem escola, não tem órgão que comporte esse fluxo de irresponsabilidade dos pais em relação aos seus filhos. Se eles não estiverem juntos com o seu papel de criar e educar na escola, e em todo o sistema, até na promotoria. Se eu estou com um adolescente lá que eu preciso reeducar, eu preciso dos pais juntos, porque são eles que são os responsáveis por isso. E eu não posso reeducar quem nunca foi educado. Não tem como eu ter sucesso num sistema de reeducação se ele nem foi educado. E ele está sendo prejudicado porque nessa transferência eu estou mandando precocemente alunos para as fileiras dos atos infracionais. Porque uma hora que esse nome do aluno, eu estou falando do mesmo fato, aluno pichou uma parede na escola, dano ao patrimônio público. Se eu mandar isso para a coordenação, vai receber um tratamento administrativo escolar. Mas se eu mando para uma delegacia, não. Vai ser registrado como ato infracional. Ele não é um delinquente, esse aluno não é um delinquente. Mas ele tem registro como um infrator, precocemente. E ele vai conhecer bem cedo esse sistema e vai achar que lá também não dá nada, porque depois de 6 meses, quando um promotor faz a representação por ato infracional desse adolescente, o juiz vai aplicar uma medida socioeducativa de advertência, que pode chegar até a internação. Então, não é esse o caminho, e ele vai ter o nome dele lançado como maus antecedentes para toda a vida. E hoje os tribunais já admitem os antecedentes da juventude, da adolescência, para aumento de pena, mesmo que ele seja primário. É claro, se ele é adolescente, ele vai ser primário. Ele faz 18 anos naquela ideia de continuar com aquela conduta, que não dá nada. Eu já passei até pelo juiz, eu só tive uma advertência, e aí ele se depara com o sistema penal, onde ele é encarcerado, e aqueles antecedentes da adolescência vão ser lembrados numa decisão.
Qual que é a proposta que nós temos? Fortalecer melhor a escola com a presença dos pais e tratar os atos praticados dentro da escola como ato de indisciplina. Não estou falando, claro, de uma lesão grave, tráfico de drogas. Estamos tratando de incidentes como esses, de brigas entre alunos, de ameaças que vão parar na delegacia. E lá em Campo Grande, nós temos 23% do movimento das delegacias vindo de escolas. Tínhamos. Esse índice foi reduzido justamente por conta desse projeto. Então, lá na coordenação da escola, a escola vai aplicar o regimento, vai trazer para esse aluno uma resposta, mas essa resposta não pode ser mais só advertência, porque já temos esse sistema e não dá certo. Só advertir, 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 ele desacredita do sistema, ele não acredita que aquilo responde, ele vai acabar indo para a rua. Então, a sugestão é trazer um outro elemento na disciplina, para que o aluno aprenda que ele também é responsável, ele tem responsabilidade dentro do ambiente escolar. E esse elemento é PAE, Prática de Ação Educacional. A sigla, pode passar. Primeiro, só volta um pouquinho, eu quero acentuar que há um abismo entre uma medida socioeducativa e a prática de ação educacional. Aqui é uma via de delegacia, promotoria e judicial. Aqui é meramente escolar. No entanto, isso aqui a gente aplica com 72 horas. Dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo momento, isso aqui está sendo resolvido. Enquanto aqui vai ser 6 ou 8 meses e a finalidade disso não é alcançada, porque a resposta aqui não tem sido suficiente. Por isso a justiça restaurativa funciona nesse ambiente. Quando vem um incidente policial e a justiça restaurativa toma conhecimento, ela intervém para evitar que o aluno seja um infrator e acaba aqui trazendo uma questão de conciliação, mas ele não age na questão da prevenção e na disciplina. A resposta é essa, prática de ação educacional. O que é a prática de ação educacional? Ela é a reparação do ato de indisciplina, não é medida socioeducativa e tem uma natureza administrativa escolar. Junto com essa prática, que leva à reparação do dano, tem a mãe também, que é a manutenção ambiental escolar. Faltou um R aqui. São ações espontâneas em mutirão para a preservação sem qualquer... é a responsabilidade de preservar por preservar. É a tentativa de trazer uma cultura da preservação pelo pertencimento. É fazer com que o aluno cuide daquilo que é dele mesmo. Essa sensação de pertencer é que está faltando. Ele acha que aquilo não é dele. E assim é tratado toda coisa pública como tudo. Por isso, a necessidade, então, de trazer essa sensação de pertencimento com ações espontâneas de preservação. Lá, o que os professores fazem? Eles levam uma toalhinha ou um pacote de guardanapo na própria bolsa e o próprio professor limpa a sua mesa e cada aluno também, espontaneamente, ninguém é obrigado, limpa. A experiência que nós temos é que esse aluno passa a preservar e cuidar melhor, não só da carteira, mas do que está em volta dela. Pega papel do chão, do lixo e põe no cesto. Tem zelador nas escolas. Mas o importante é que aquele aluno, aquele adolescente, até a criança, aprenda a preservar por si só. Nós temos escolas que já tratam de sistemas de premiação de condutas assim, no lugar de... Onde havia até respostas dessa responsabilização, já há premiação de tão positivas que são as iniciativas. Será que dá para rodar esse vídeo? Vamos ver. Não, vê se é aqui mesmo, dá, quem sabe. Não, volta. Tá, então... Pode... Tá lá no... Aqui. Essa matéria... houve
mataram um professor e o Fantástico começou a levantar a violência escolar em todo o Brasil. E quando chegaram em Campo Grande, eles viram que era desproporcional os índices de violência escolar em relação às outras cidades. E o foco até da reportagem passou da violência propriamente para o projeto que eu apresento aqui para você. Eu quero informar que este programa, este projeto é produto de muita oitiva, de educadores, de gestores, de alunos, de pais. As sugestões, elas vieram a seu tempo, otimizando esse programa, fazendo com que as iniciativas fossem cada vez mais voltadas para a proteção integral e a redução de intervenção. O que fazer quando a violência... Da intervenção do sistema judiciário policial menor, cada vez menos. E vamos ver o vídeo, eu acho que ele vai ajudar a gente a compreender melhor. A violência acontece dentro da escola. Pois é, nas últimas semanas a gente teve aí histórias de agressões, de ameaças, de bombas, Brigas de gangues também. Exatamente, até tiros dentro da sala de aula. Tudo isso, tomou conta aí do nosso noticiário. E, diante dessas notícias, um promotor da infância decidiu agir. Criou uma forma eficiente de colocar alunos baderneiros na linha. Estas cenas aconteceram numa escola do interior de Minas Gerais. Mas este professor, no Rio de Janeiro, já viu coisa pior. Fui em paciente com o aluno, gritei com ele, aí tomei uma banda, né? Fui ao chão. Um dos rapazes ficou incomodado e sentiu-se ofendido e me deu uma cabeçada. Me abriu no supercílio, segurou, eu só fui morto. Professor de educação física. Isso aconteceu com morte. Zona Norte do Rio, 29 de março. Depois de uma briga no pátio, a diretora desta escola chama a mãe de um aluno de 12 anos para conversar. O menino agride a diretora, quebra as janelas da escola. E a mãe dele ainda arranca a fiação da secretaria para impedir que a polícia seja chamada. O grau de letalidade, o grau de gravidade dessas violências, elas estão se tornando cada vez mais severas. Em Uberaba, um rapaz de 16 anos levou uma facada na porta dessa escola terça-feira passada, ao defender um primo que vinha sendo ameaçado pelos colegas. Em Sobral, no Ceará, este outro adolescente levou um tiro dentro da sala de aula depois de discutir com um aluno. Em Marília, 3 bombas explodiram nesta escola em menos de uma semana. Um menino de 13 anos perdeu um dedo da mão. Esse sistema de escola está falido. Ou se muda, ou a gente não vai ter mais por que educar essas crianças nesse modelo de escolarização. Porque onde você tem violência, não tem aprendizado. Nós tivemos alunos atirando dentro da escola. A gente no recreio dava para sair, para ficar na sala por causa das gangues, que a gente tinha medo de encrencar com a gente. Cenas de violência já foram comuns nesta escola em Campo Grande. Troca de tiros, um aluno foi morto diante dos colegas. Essa foi a gota d'água para que uma grande transformação acontecesse aqui dentro. Não chegava a 10% de participação dos pais. Hoje, nas reuniões chega a 90%, quase 100%. Em abril do ano passado, a Promotoria da Infância e Juventude de Campo Grande embarcou numa parceria que hoje conta com mais de 30 mil pais e 8 mil professores do município. A solução para a crise de autoridade parecia impossível, mas estava bem ali, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto não fala só de direitos, ele fala também de deveres e de obrigações. Nós estamos levando à escola a prestação de serviços em troca dos maus atos. No lugar de eu registrar uma ocorrência policial contra esse jovem, que não é um infrator, ele não é um delinquente, ele é um indisciplinado. Por e-mail ou telefone, professores se aconselham com o promotor e os pais autorizam o castigo assinando um termo disciplinar. Eu acho que tem mesmo que ser disciplinado o aluno, ele vai lavar a quadra e eu achei muito bacana a medida que a escola tomou. Todo mundo que eu costumo mandar para o diretor, a hora que volta, voltam uma maravilha. Tata era aluna problema e mudou depois de cumprir medida disciplinar na cozinha. Eu vim lavar cumbucas, ajudar a servir o lanche, as merendas. Charles também era da turma barra pesada. Tudo viciado em droga, tudo andava armado, tudo fazia aprontar, fazer coisa errada. Teve que cumprir muita medida disciplinar. Limpei lá na frente, troquei a areia do parquinho,
lavei os 2 banheiros e varri o pátio. Já nos 3 primeiros meses, nós temos registros de que redução de 60% da violência escolar. Em um ano, pelo menos 3.000 alunos em 50 escolas já entraram na linha. Assinam um termo de compromisso com a Promotoria da Infância e Juventude. Deu medo. Ser preso. Assustou, né? Não vou brigar mais não, bicho. A escola onde tudo começou virou referência internacional em gestão educacional. Eu me encantei pela possibilidade que esse projeto traz do resgate da autoridade do professor, sem o autoritarismo. Vice-diretora de uma escola na periferia de São Paulo, Esther luta para implantar o projeto de Campo Grande, onde trabalha, o quanto antes. Hoje a gente já se depara com alunos dizendo que o sonho dele é ser bandido. Infelizmente. Então eu acredito que a consequência desse projeto construirá cidadãos de verdade. O deputado Márcio Pacheco pediu aqui a palavra após o vídeo, né, que ele tem um outro compromisso. Eu queria aproveitar e perguntar ao doutor se tem mais algumas explanações, porque o pessoal da Secretaria de Educação também tem outro compromisso, né? Eu vou só abrir a fala ao deputado Márcio Pacheco, antes do doutor fazer o encerramento da sua explanação. Presidente, deputado Tiaju, membros da Secretaria de Educação, querido doutor Sérgio Afushi, eu quero dizer da alegria de encontrar um projeto como esse no estado do Rio de Janeiro. Sei que o desafio é grande, mas Vossa Excelência está de parabéns, deputado Tiaju, em trazer esse debate, em trazer o projeto, uma iniciativa como essa, um projeto que já se chama, lá no Mato Grosso do Sul, Lei Arfushi, porque ela já desemboca numa consequência de vitórias. E eu espero, como parlamentar, como deputado dessa casa, que tenhamos essa boa experiência no Rio de Janeiro, porque a legislação, quando ela sai do papel e ela se conclui em uma efetiva política pública, como a gente está vendo, efetivamente no estado do Mato Grosso do Sul, o Rio de Janeiro tem muito a aprender. Então, quero agradecer ao doutor Sérgio e torcer, me colocar à disposição de Vossa Excelência, para lutar para que esse programa, essa experiência, seja a contento no estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Parabéns, doutor Sérgio. Só ressaltando que a gente, ao ser solicitado, né, o debate ao projeto de lei, eu acredito que todo o projeto de lei que é trazido para audiências públicas, para discussão, para debate, ele só tem a ser enriquecido, melhorado, porque quando não se há o debate, a discussão, não se tem como se ampliar, né, o objetivo do devido projeto, né? Então, acho que todo projeto deveria passar por debates, por audiências públicas, para que viesse às claras e ele pudesse dar resposta que, de fato, anseia a sociedade, né? Vou deixar o doutor Sérgio fazer a conclusão e vou abrir logo em seguida para a Secretaria, os membros da Secretaria de Educação, está fazendo as suas considerações. Bom, nós temos exemplos de que a participação dessa forma, muito mais do que violação de direitos, e não se tem aqui um mínimo interesse em humilhar, nem levar à vexação, mas ensinar essa geração a responder na proporção da sua capacidade, da sua condição. Como nós temos exemplos, isso aconteceu aqui no Brasil, quando os japoneses vieram, limparam o estádio, isso foi aplaudido pelo mundo inteiro. A Constituição Federal nos dá aqui realmente o dever da família, em primeira mão, de levar a cabo a educação dos seus filhos. Como eu destaquei, o princípio da proteção integral passa pela avaliação do fim social bem comum, e a própria lei diz sobre direitos e deveres da criança e do adolescente. Nós temos há 28 anos dito que ele só tem direitos. Isso traz um desequilíbrio na formação do caráter da pessoa. A base jurídica da aplicação dessa reparação de danos, dessa prestação de serviço, está no artigo 1634 do Código Civil, que, aliás, foi citado no texto da lei, do nosso projeto de lei 883/2015, que está sendo aqui em debate, faz menção
no seu parágrafo 2º do artigo 1º, o artigo 1634 do Código Civil, o que vale dizer que o que opera na escola é o poder familiar. Olha só, diz que compete aos pais quanto à pessoa dos filhos menores dirigir a criação e educação. Isso aqui não é professor que faz. Tê-los na sua companhia e guarda significa que ele não pode deixar filho na escola depois do horário. Essa responsabilidade é de pai e mãe. Mas eu quero chamar a atenção do inciso 9, aqui está no 7, mas já houve uma reforma. Olha, diz que compete aos pais exigir dos filhos obediência, respeito e serviços. A Justiça do Trabalho ficou indignada quando viu esse vídeo no Fantástico e promoveu uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público, me responsabilizando por violação dos direitos da criança. Primeiro porque a responsabilidade dos pais, a obrigação de matricular filho, mas não só matricular, mas também acompanhar a frequência e aproveitamento. E isso tem sido negligenciado. Dr. Munir Curi, quando avaliou, Dr. Munir Curi é o relator do ECA, é o homem que mais entende sobre proteção integral. Ele avaliou esse programa dizendo que a limpeza das salas, mesas, cadeiras, organização das salas, varredura do pátio, limpeza de banheiros, entre outras, à luz de cada caso, a conduta de cada aluno em relação ao ambiente em questão, essas práticas, elas são altamente pedagógicas, não há violação. E aqui, o parecer final do Conselho Nacional do Ministério Público, e aqui eu já parto para o encerramento, quando eles responderam àquela reclamação do Ministério do Trabalho, dizendo que isso aqui era violação de direitos, o que eles disseram, não só não é, tanto que arquivaram a reclamação e recomendaram a adequação dos regimentos escolares a essas medidas. Com esse documento, tanto a Secretaria de Educação do Estado, quanto a Secretaria de Educação do município de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul, mudaram seus regimentos para inserir a prática de atividades educacionais. A nossa Secretaria de Estado publicou no seu Diário Oficial a alteração desse regimento escolar para inserir a reparação de danos dentre as penalidades. Eu repito, antes de penalidade, é uma responsabilização. É fantástico o resultado que isso gera na formação desses alunos, tanto que eles passam a disputar prêmios por boas ações de preservação da escola. Uma das escolas que nós tínhamos, que tinha que trocar em torno de 500 vidros da escola, cada vez que voltava das férias, já não tem mais isso, não tem mais, ao contrário, o aluno ele preserva, ele quer sentar perto da janela para ajudar a preservar aquelas vidraças. E aqui é o sistema de respostas gerados pelos próprios alunos. Essa escola fez com que os próprios alunos dissessem: o que acontece quando alguém joga papel no chão? É uma violação moderada e ele deve, além da advertência, recolher o papel. É isso, sujou, limpa, quebrou, conserta, ofendeu, deve se retratar. Até furto, pequenos furtos, claro, não estou falando de roubo, mas quem pegou o celular do fulano, descobriu que é o ciclano, devolve, vem aqui. Isso não vai para a delegacia, mas ele aprende a respeitar aquilo que é do outro. Chegou a servir, no programa da Ana Maria Braga, não vou mostrar, um bullying com extorsão. O menino aprendeu a tirar do colega, primeiro prova, faz a minha prova aí, senão eu te bato. Ele fazia a prova. Daí no intervalo, olha, paga um lanche, senão eu te bato. Aí ele falou: você quer saber, eu quero dinheiro, me traz 10 amanhã, senão eu te bato. Isso foi parar na delegacia, ele ia ser internado, a extorsão é proporcional ao roubo, e eu entendi que não era isso, ele precisava ser orientado. Esse menino foi levado a devolver cada centavo que ele subtraiu do colega, por extorsão, foi inserido numa programação da escola de orientação sobre o bem viver, dentro dos 4 pilares da educação, que é orientador da educação para o século XXI, isso é da Unesco, e hoje não tem mais, os dois são amigos e acabou. Então, pensa, ele ia mandar um guri para uma delegacia, ele ia ser internado, ele não era um infrator, ele era um aproveitador que precisava ser orientado. Esse é o termo de
de aplicação disciplinar, assinado pelos pais. Esse é um selo que vai para a delegacia. Quando bate lá na delegacia uma reclamação da escola, no lugar de se prosseguir na delegacia, eles selam e mandam para a promotoria. No lugar de ir para a promotoria de atos infracionais, vai para a promotoria de educação e a promotoria devolve para a escola. O diretor tem na mão um procedimento de delegacia e fala: mãe, você quer resolver isso na delegacia ou aqui? Todo mundo quer resolver na escola. É claro que é mais interessante, mais benéfico. Isso tem trazido, esse aqui é um inquérito, nós já falamos com mais de 150 mil pais. A nossa lei municipal, desde setembro de 2015, essa aqui é a nossa estadual, e já tramita no Congresso Nacional, deputada Tia Ju, o projeto de lei 3.136 de 2015, já tramita com esse mesmo texto que tem aqui no original. Tão somente o que está sendo substituído é, no lugar de usar a expressão rede estadual, tão somente essa é a única, né, sistema, porque aí alcança também as escolas estaduais. Sim, senhor. Sistema, né? Isso, sistema. Pronto. Então, eu dou por encerrada a minha fala. Agradeço demais, eu peço perdão, essa é a minha equipe, eu peço perdão pelo extrapolar o tempo e estou à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Obrigada, doutor Sérgio, pela explanação aí. Esse projeto já passou pelas comissões, né? E já está pronto para ir à pauta. Mas, antes disso, foi solicitado, até pelo próprio autor do projeto, né? Que hoje é prefeito da sua cidade, mas para que fosse trazido ao debate antes que ele fosse colocado para votação. Por isso, a convocação dos senhores, o convite, né? Uma convocação, um convite, para que se fizesse presente e pudéssemos debater. Eu vou abrir aqui para a Secretaria de Educação, não sei como vocês vão... Quem quer falar primeiro? Então, vai o doutor Marcos Vinícius Pereira de Barros, não é isso? Por gentileza. Deputada Tia Ju, doutor Sérgio, senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu vou iniciar porque, como é um projeto eminentemente de avaliação pedagógica, eu vou fazer algumas considerações com relação à questão, representando a Subsecretaria de Infraestrutura, mas entendo que eles têm muito mais a explanar do que a própria administrativa. Quero parabenizá-lo pelo projeto e entendendo que, como trato diretamente de recursos públicos e da preservação do patrimônio, isso é de suma importância para as unidades escolares. Porque, muitas das vezes, a gente tem um investimento maciço nas unidades, nos prédios escolares, enfim. E o próprio aluno, por não se apropriar de fato desse... Foi até um termo utilizado pelo senhor, e eu concordo, se não se apropriar como aquele bem público, como um bem que pertencente a ele e à família, ele depreda, ele destrói. Então, muitas das vezes, o recurso que é de forma tão escassa enviado às escolas, o diretor acaba não conseguindo fazer um investimento efetivo nisso. Eu queria ressaltar alguns pontos aqui que eu acho relevantes, o senhor já falou. O projeto passou pela Comissão de Educação, presidida pelo deputado Conte Pittencourt, e o relator é o deputado Valdec Carneiro. O senhor chegou a citar, acho que a emenda número 2, quando ele faz a alteração de estabelecimento de rede estadual de ensino para sistema estadual de ensino, foi o que o senhor citou também, é fundamental, né, no texto, porque a gente está englobando aí não haveria a menor necessidade de se fazer qualquer alteração em municípios, enfim. Isso engloba todo o nosso sistema. Foi até um debate da Comissão de Educação com relação a isso, que a Secretaria de Estado de Educação se apropria da educação estadual como sistema e não como unidades escolares do Estado. É uma defesa que o deputado sempre faz. Então, também nos cabe a apropriação dessas escolas municipais, ou seja, acompanhar esse processo. Então, eu sou a favor dessa alteração que acaba apropriando todas as unidades de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Segundo, ele faz uma alteração de autorizados de obrigados para autorizados.
o que pode, de município para município, isso ter, não digo nem no Estado, mas interpretações diversas. Enfim, eu acho que foi proposto pela Comissão de Educação, deve ter sido votado. E, por fim, a reparação dos danos, eu acho fundamental nas unidades escolares. A gente tem muito processo de depredação e, de fato, não tem uma ação efetiva para a correção dessa questão. Acredito que meus colegas tenham algumas indicações com relação à aplicabilidade, que eu acho que isso é fundamental, porque, em específico, a nossa rede, ela tem, eu que administro uma rede de 1.200 escolas, apesar de eminentemente na área administrativa, a gente tem peculiaridades das mais diversas, né? De uma escola nossa da metropolitana para uma escola do Nordeste Fluminense, são características totalmente diferentes, né? Então, eu acredito que também no Mato Grosso do Sul seja assim, porque num estado como o nosso e com regiões tão diferentes, né? Nós somos hoje 12 regionais administrativas e pedagógicas, mas a gente percebe claramente que as ações e as interveniências têm que ser muito peculiares em cada regional. Então, eu acho que é um projeto extremamente relevante, mas que tem que ser avaliado dentro desse contexto, e essa casa está de parabéns por colocar esse projeto em pauta aqui. Vou passar a palavra para os meus colegas e qualquer contribuição que for necessária, eu estou à disposição. Obrigada, doutor Marcos Vinícius. Com a palavra agora o João Cariello. Olá. Alô? Pode puxar que tem um fio. Isso, fica mais próximo do seu... Boa tarde a todos. Boa tarde à deputada Tia Ju, presidente da mesa. Boa tarde ao senhor doutor Sérgio Arfus. Boa tarde a todos os presentes, a todas as senhoras e senhores. Agradeço a possibilidade de estar aqui nesse processo dialógico para poder pensar junto esse projeto de lei, que é de extrema importância, porque realmente o sistema educacional passa por um cenário bastante complicado e complexo, né, que vai exigir de todos nós respostas igualmente complexas. Quando a gente resume também essas respostas a gestos muito únicos e simples, a gente talvez reduza o nosso campo de atuação. Dito isto, eu inicio até fazendo menção à justificativa que se encontra para o projeto de lei, onde diz que não podemos fechar os olhos para a onda de violência e criminalidade que vem assolando a sociedade, ocasionado por diversos aspectos, dentre os quais podemos destacar o social, econômico, político e cultural. De fato, atravessamentos sociais, políticos e econômicos, eles possuem efeitos sobre a produção de subjetividades. E não é possível refletir acerca da infância, da adolescência e da juventude apartada das questões que falam da desigualdade social, do machismo e do racismo. Não é possível situar unicamente a culpabilização da família sem considerar, em especial, o fortalecimento do sistema de garantia de direitos para a garantia dos direitos humanos e a experimentação de um mundo que não nos dê vergonha viver. A gente tem trabalhado com muito afinco na necessidade de uma articulação intersetorial, em que percebe a educação não num campo solitário para enfrentar essas questões tão caras a todos nós, em especial quando falamos sobre a infância, a adolescência e a juventude do nosso país, do nosso estado do Rio de Janeiro, que possui realidades muito diferentes de acordo com seus municípios e regiões. O tema da intersetorialidade, previsto na Constituição, fala da importância de alianças e parcerias que não só dizem respeito à família, mas que agem no intuito de fortalecer a cidadania.
Para isso, a gente deve pensar conjuntamente ao sistema educacional, e eu fico feliz que a emenda amplia para outros sistemas educacionais, como os municipais, federais, as instituições particulares de ensino também, que estejam aliadas às portas de entrada, em especial, do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social. Né? No primeiro caso, as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família e os centros de referência de assistência social, que vão compor conjuntamente uma atuação fortalecida e corresponsável para enfrentar todas as questões colocadas em discussão aqui pelo Dr. Sérgio Raffush. A escola, nesse sentido, ela não está sozinha e não pode estar sozinha, assim como as famílias não estão sozinhas e não podem estar sozinhas. É preciso pensar de forma complexa para seguir com essas questões. Nós viemos aqui, em especial, para entender mais e melhor o que está sendo colocado aqui em discussão. Antes de entrar para as perguntas que a gente gostaria de realizar, eu vou passar a palavra para a minha companheira, a senhora Roberta Pinhon, para que ela também coloque algumas considerações. Obrigado, João. Com a palavra, Roberta. Boa tarde, né? Acho que boa tarde, deputada Tia Ju, e aos demais presentes. Interessante a gente estar aqui nessa discussão, né? Como o meu colega me antecedeu, a gente traz reflexões a partir da leitura do projeto de lei, né? A gente traz reflexões na perspectiva de entender que a escola está situada num território, né? E esse território ele dialoga com outros equipamentos também, né? E que essa família que matricula alunos nessa escola também é atendida por esses outros equipamentos. Então, a gente queria reforçar a importância, né, da efetivação desse sistema de garantia de direitos, para entender que, na verdade, porque a gente parte do pressuposto que o ser humano é um ser integral e complexo, e as suas demandas também são integrais e complexas, e as respostas às ações desses seres humanos também são respostas complexas. Então, a gente, né, como o João colocou, a gente listou algumas questões de modo a entender como que se pensou, através desse projeto de lei, nessa relação com as demais políticas públicas e também com um arcabouço legislativo que já existe, né, para regular a temática. Obrigada, Roberta. Acredito que vocês têm perguntas, eu vou manter, porque eu também tenho algumas perguntas para o doutor Sérgio. Vou manter na mesa da educação, não sei se a assessora do Conte Bittencourt quer falar alguma coisa. A Márcia não está aí, né? A Márcia vai querer falar alguma coisa, Márcia? Não? Então, vou manter na mesa com os representantes da Secretaria de Educação, para já colocar as perguntas para o doutor Sérgio. E aí, só interrompendo um pouco, todos fariam as perguntas que tiverem para fazer, eu também vou fazer algumas, e aí, em seguida, o doutor Sérgio responde, ao invés do bate-volta, né? Acho que fica melhor. Pode começar a fazer as perguntas. Poder pensar os processos educacionais demanda de todos nós uma reflexão que visite um arcabouço teórico de educadores e educadoras que participam da Constituição, de pensar os processos educacionais efetivamente como processos de transformação social e da realidade. Nesse sentido, a gente gostaria de entender melhor qual é o arcabouço teórico que sustenta a afirmação que relaciona atividades com fins educativos com penalidades ou com a ideia de reparação de danos.
qual a definição que está sendo proposta para pensar o que são atividades com fins educativos. Esta definição dialoga com o arcabouço teórico pedagógico do patrono da educação no Brasil? É vislumbrada a ampliação das equipes pedagógicas das unidades escolares, considerando que esta proposição amplia o escopo de atividades para as equipes pedagógicas das unidades escolares? Como está prevista a implementação dos mecanismos da justiça restaurativa junto ao campo educacional? Por que se está apartando a constituição do sistema socioeducativo da elaboração das proposições veiculadas pelo projeto de lei? Por qual razão não se busca fortalecer o sistema socioeducativo para enfrentar os atos infracionais? Agradeço a possibilidade do diálogo e seguimos juntos. As perguntas englobam os três. Deu para pegar, doutor? Do que eu pude anotar, se essa é a minha compreensão, você quer o fundamento teórico na perspectiva da educação técnica para esse projeto. Segundo, acerca da justiça restaurativa, qual é a correlação com as respostas aqui propostas? Qual proposta está sendo feita para que, de fato, um sistema de justiça restaurativa seja implementada por todo o sistema educativo do Estado do Rio de Janeiro? Eu acho que essa é uma das nossas preocupações, para que a gente quer entender melhor como que esse processo que participa de um certo julgamento vai ser realizado em todo o sistema educativo do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente não caia em perigo, em risco também, quando um número tão grande que o sistema educativo do Rio de Janeiro possui para a formação todos esses profissionais. Então, acho que é importante a gente pensar como que está sendo pensada essa formação de todos esses profissionais do Estado do Rio de Janeiro em relação ao sistema da justiça restaurativa, né? E se pensa também, junto a esse projeto de lei, a ampliação das equipes pedagógicas, porque a demanda que o projeto de lei faz amplia também o escopo de trabalho de todos os profissionais, né, de todo um sistema de educação do Estado do Rio de Janeiro. Então, se vislumbra a ampliação das equipes pedagógicas? Pode responder. Sim. Bom, a primeira fala, o início da minha fala foi exatamente diferenciar este programa da justiça restaurativa. Eles convergem, mas o PROSEV, ele não é da justiça restaurativa, ele não tem a ver com o sistema judiciário, e, ao contrário, ele é uma prevenção à inserção no sistema policial judiciário. Então, os mecanismos da justiça restaurativa respondam por si próprios. Numa tentativa dessa convergência, os orientadores da justiça restaurativa asseveraram de que não é esse o interesse, não é esse o foco da justiça restaurativa, lidar com a indisciplina. Além do que, ele já trata com um incidente dentro desse percurso, desse fluxograma que se procura evitar, que é a delegacia. Então, nós precisamos distinguir, por isso eu fiz aquele organograma, mostrando por uma linha a mesma prática. Eu compreendo a dúvida que isso gera, porque a mesma atitude de violação do regimento escolar também é violação penal em grande parte, não todas, não é? Por exemplo, o aluno que cola na prova, pode ter lá algum tipo de avaliação da escola tratando isso como fraude, mas não tem previsão penal, não. Mas, a partir do momento que um aluno bate no outro aluno, rasga uma prova na frente do professor, quebra uma carteira, isso está dentro do campo da indisciplina, que é a violação do regimento escolar, como dentro do campo da infração, que é a violação da lei penal. Em nome da proteção integral, o
que se procura conter é essa avalanche de encaminhamento de procedimentos da escola para a delegacia, quando poderia resolver dentro da própria escola. E além e acima da questão própria da educação como essência, procura-se trazer elemento mínimo de disciplina na escola e preservação. É simples assim. Por quê? Nós temos regras normais de conduta que não precisa estar escrito na Constituição. Como eu respeitar esse teu espaço, eu não posso ir aí e rasgar o teu caderno, não posso arrancar esse caderno na tua mão sem a tua permissão. Então, a teoria de Kelsen, que gera toda a compilação jurídica em todos os aspectos, ela reserva uma coisa chamada uma norma hipotética fundamental. Essa norma hipotética é aquilo que está dentro de cada um de nós, que em qualquer lugar do mundo você sabe que existe. Por que o japonês veio aqui no Maracanã catar lixo que ele mesmo produziu? Ele desenvolveu esse sistema de valores dentro dele que nós não temos. Nós, como brasileiros, é que deveríamos lá limpar e não fizemos isso. Mas o japonês veio e mostrou que a cultura dele chegou a esse ponto. Isso está dentro de nós. Qualquer um de nós quer um ambiente limpo, um ambiente... Não é? Se eu derrubar esse copo aqui, o mínimo que eu procuro fazer é levantar o copo e, se possível, arrumar um pano que eu limpe. E eu vejo que isso é mundial, porque o primeiro-ministro da Holanda, agora, recentemente, derrubou um copo de café passando numa porta giratória, não sei se vocês viram, e ele foi lá na equipe, pegou o rodo, ele mesmo limpou. Quer dizer, que Brasil é esse que nós estamos desenvolvendo, que eu digo que o aluno, a criança, o adolescente, ele não pode limpar o que ele suja, porque isso é violação de direito. Então, o que nós estamos tratando de um elemento essencial, não de violação, e o que a gente trata com cuidado, até o Conselho Nacional do Ministério Público recomendou isso, que o Ministério Público acompanhe para que não haja violações e não haja um desvio da finalidade dessa, que é meramente trazer aquilo que é mínimo e essencial. E isso está num código de ética interno das pessoas. Qualquer aluno quer deixar a caneta dele em cima da mesa, ele vai tomar água, quando ele volta, ele quer ver a caneta de volta. Mas e quando ela não está lá? Eu preciso ver, o quanto possível, também sem violar e nem expor ninguém, ver onde parou essa caneta, trazer de volta. Então isso é mínimo e é simples assim. O que está acontecendo é uma total cadência de omissões, porque se a Constituição já prevê e exige que criar e educar é coisa de pai e mãe, a partir do momento que os pais não fazem isso e delegam isso para os professores, já há uma sobrecarga. Então, o nosso sistema educacional nunca vai conseguir suprir isso se nós não começarmos a trazer os reais responsáveis para participar. E é por isso que os pais devem estar presentes, porque a lei exige. E eu não preciso, eu entendo que nem sequer de contratação de pessoal, talvez capacitação, curso de capacitação, orientação, nós temos feito isso. Chegamos recentemente em Minas Gerais, tem uma cidade lá, Patrocínio, o juiz da Infância e Juventude instalou esse programa, já é lei lá no município, dentro da escola, e um departamento onde tenha lá um orientador pedagógico, alguém que faça o link entre o fórum e as escolas, só para orientar. A ideia aqui, João, não é ingerir na escola. A partir do momento em que eu começo a trazer essa projeção da medida socioeducativa para dentro desse campo infracional da escola, eu estou invadindo a competência da escola, e não é essa, não é trazer o Ministério Público para dentro da escola, não é trazer o Judiciário, ao contrário, é fornecer à escola mecanismos que por ela mesma se regule. Por exemplo, hoje, como é que eu lido com a indisciplina na escola? É apenas mais um reforço, um simples reforço, no lugar de ficar só na advertência, é dar à escola a oportunidade de orientar ao aluno com o respaldo legislativo, e falta esse elemento explícito. Nós estamos usando uma via transversa, que é o poder familiar, como eu mostrei, o artigo 1634, até para que a justiça do trabalho não se sinta invadida, mas isso é trabalho, não é trabalho. Você falar para um aluno, pega o papel do chão que você jogou e põe no lixo,
Isso não é trabalho, isso nem de longe guarda qualquer paralelo técnico-jurídico com trabalho. Não é remunerado, não é contínuo, não é enfim, é um serviço esporádico por conta de uma ação do próprio aluno. E quem faz isso, como eu demonstrei, o artigo 1634, inciso 9 do Código Civil, é o poder familiar. Então, a mãe vem para respaldar a escola e assina um termo de anuência, dizendo, é meu filho e na minha casa ele não faz isso, então pode mandar ele limpar. E isso é claro, ele não vai, chama a gente, chama a turma, humilha, não é isso. Isso é feito de uma forma reservada, no contraturno. Não pode ser medida socioeducativa, como eu bem expliquei, porque a medida socioeducativa vai levar esse adolescente, essa criança, a um registro de antecedente. Não a criança, mas o adolescente, só de uma passagem na delegacia, o nome dele já está no meio dos infratores. E quando o nome dele é puxado em qualquer incidente que tem, um policial olha, ele já trata ele como infrator. E ele não é um infrator, ele é um aluno, alguém que está em formação, não é? E eu preciso aproveitar esse ambiente da escola para essa convergência. Eu preciso dos pais presentes para que eles aprendam a responder. Até mesmo a escola tem mecanismos de orientar os pais, é que eles não comparecem. Eles não se sentem responsáveis. Tudo que temos aqui é uma adequação das responsabilidades dos papéis. Não há excesso, não precisa. Eu quero crer que na Secretaria de Educação já tenha esses elementos. Não precisa nem contratar mais ninguém. Eu só preciso, deve ter coordenador pedagógico, tem coordenação as escolas? Não tem um elemento da gestão? Quando acontece um incidente da sala de aula, o professor que fica cuidando? Isso é desvio de função. O professor olha, por favor, chama, não sei como chama aqui, inspetor, coordenador, quem quer que seja. Ele vai lidar com esse incidente que não permite a aula seguir. O papel do professor é dar aula e ele vai continuar com o seu conteúdo. Ali, lá na gestão, sim, vamos avaliar o que tem. Preciso dos pais, chamem os pais. E aplica ali mesmo, na proporção do que é feito. O que ele fez? Bom, ele escreveu na parede que a escola acabou de pintar. Simples assim, ele vai limpar aquela parede. E ele vai aprender, olha, você não quer limpar? Não faça mais isso, não suje. Você não faz isso na sua casa. E isso, mais do que reparar danos, ele responsabiliza. A experiência que nós temos é como esse aluno, que às vezes era até um mau elemento, candidatíssimo à evasão, se tornou um monitor de turma, se tornou... que a gente teria tantos exemplos para citar. Para você ter uma ideia, teve um incidente de 3 alunos, bons alunos, pais presentes, que acharam um toco de cigarro de maconha na escola e foram brincar com aquilo, filmando. Estavam filmando e brincando que estava fumando. Quando o inspetor pegou e foi para a direção, chamou, a mãe quase morreu, mas meus filhos não fazem isso, o que está acontecendo? Vai mandar para a delegacia eles responderem, seja que seja pelo artigo 28 da Lei 11.343. Não, o que nós fizemos? Vocês são usuários? Vocês querem promover o uso da maconha? Não. Então, o que nós vamos fazer? Nós trouxemos a instrução de quem orienta sobre a questão do mau uso, do uso de drogas. Eles fizeram um vídeo mostrando os malefícios. Eles foram pesquisar, mostraram os malefícios da maconha. E se tornaram famosos até, porque eles começaram a ser requisitados por várias escolas para falar sobre os malefícios da maconha. E eles, quer dizer, perceba que foi só uma questão de orientação. Onde é que está a punição disso? Punir é mandar para uma delegacia, para o menino responder por ato infracional de depredação, né, de ofensa. Então, por isso é que não se comunicam. E eu compreendo perfeitamente essa necessidade de esclarecimento, porque a visão de punição traz isso. Não, mas por que não dá? Por exemplo, tem um querendo dizer, por que não dá ampla defesa? Esse aluno não tem direito à ampla defesa? Espera um pouquinho, eu estou falando de poder familiar. Será que você vai querer, então, a OAB, a Defensoria Pública, entrando na casa de cada pai e mãe, cada vez que ele queira fazer o filho dele levar o prato na pia para lavar? Você está entendendo? Nós estamos lidando com coisas naturais no dia a dia,
e de competência dos pais. Na verdade, a escola está dando um passo a mais, trazendo os pais para que não só eles respondam, porque se ele quebrou um vidro, a mãe vai pagar esse vidro. Não existe isso no dia a dia. As pessoas precisam responder por isso. Patrimônio público tem que ter esse tipo de orientação, porque senão nós sempre vamos desviar recursos que deveriam cada vez mais implementar e avançar para reparar o dano que a própria pessoa deveria preservar. E o bom de tudo é que há uma educação nisso. A manutenção ambiental escolar ela é espontânea, é impressionante, isso gera multirões, tem gerado convergência, a escola passou a ser um espaço de convivência. Vai todo mundo lá no sábado, gente, dá uma olhada nesse jardim, vamos cortar essa grama aqui. Ah, mas não tem jardineiro no estado para fazer isso? Mas eu vou tirar a oportunidade da família participar de um mutirão nesse sentido. Você não vê gente, eu vejo direto aqui gente catando lixo nos mangues daqui. Isso não é espontâneo? Isso não é cidadão? Isso não evolui? Isso não forma melhor a pessoa? É nesse sentido que essa contribuição gera para qualquer lugar, porque Ponta Porã eu considero como um ambiente, talvez na proporção de que se tem nos ambientes de maior, como vou dizer, periculosidade no Rio de Janeiro. Ponta Porã não era diferente. Eu fui promotor 3 anos lá e foi de lá que nós começamos a colher essas experiências. Nós vamos ter que entregar a sala às 13 horas, porque vai ter vai discutir o orçamento, né? Então a gente vai ter que essa discussão é ampla, é rica, né? Uhum. E eu queria fazer assim algumas ressalvas aqui, doutor. Na fala do senhor, quando o senhor traz sobre a evasão escolar, que muitos adolescentes, principalmente na adolescência, que há evasão escolar, né? É só fazer uma correção, porque nem todos que evadem da escola deixam, uns evadem mesmo, outros deixam a escola por necessidades de ter que trabalhar, ajudar a família. Eu digo isso e trago essa ressalva porque isso aconteceu dentro da minha casa. Alguns irmãos meus deixaram de estudar para trabalhar, para complementar a renda de casa, né? E, graças a Deus, eles nunca se envolveram em atos infracionais e voltaram a estudar logo em seguida, assim que meu pai se recuperou financeiramente, eles voltaram, retomaram o estudo. Então, eles deixaram a escola, mas eles não se tornaram infratores, né? Então, é só para ressalvar que alguns que evadem ou deixam, alguns são por necessidade. Isso é uma realidade que eu acredito que a Secretaria de Educação já tem alguma pesquisa em cima disso, né? E outros, realmente, infelizmente, ingressam no ato infracional. Outra ressalva que eu quero fazer aqui, na matéria, quando a jornalista chamou o pai, né, para assinar, os pais, eu prefiro usar o termo os responsáveis, que às vezes não é pai, não é mãe, é tio, é tia, eu já cuidei de sobrinho, então eu não era mãe, eu era responsável. Quando os responsáveis são chamados para assinar o termo, a jornalista usou a palavra para aplicação do castigo, né? Ficou muito ruim, é uma frase muito ruim, e eu acredito que a lei, a proposição da lei não é essa, não é de castigar. Eu acredito que a proposta que vem da lei é para uma prevenção e para gerar um senso de pertencimento desse aluno no ambiente escolar, ele entender que aquela sala de aula pertence a ele, que o ambiente escolar é preciso haver socialização, que ele não pode desrespeitar o outro, enfim. Então, o termo ali na reportagem, acredito que foi um erro de reportagem, a palavra castigo ficou bem ruim, não cabe, e até acho que degrine o contexto da lei, né? Não seria esse o objetivo. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou fazer só por conta do tempo. O senhor começou idealizar, né, esse projeto que aqui está tramitando na autoria do deputado Farid Abraão, que hoje é prefeito de uma cidade, né, mas o projeto é de autoria dele, já tramitou pelas comissões, mas desde 2010, de lá para cá, alguns municípios, já foi implantada essa lei em alguns municípios, né?
já há resultados reais, alguns exemplos ali o senhor trouxe na matéria, da diminuição da violência escolar, mas em todos os outros, o senhor tem conseguido acompanhar nos estados, municípios que têm se implantado, tem havido essa redução? O que nós temos, como eu já disse, eu acabei de citar Minas Gerais, tivemos agora recentemente já tinha em Rolim de Moura, e aí em Rondônia, ainda não foi sancionada a lei, mas basta, a princípio, que a Secretaria de Educação reforme o seu regimento, antes de tudo. A legislação ela é fundamental para a consolidação desse elemento, mas em alguns casos nós temos que, já pela reforma do regimento escolar pela Secretaria de Educação, os resultados são quase que imediatos. Nós costumamos fazer uma grande assembleia com os pais, cooptando esses pais, trazendo, e aí é onde entra a participação da Promotoria da Infância e Juventude, porque na maioria das cidades brasileiras não tem promotoria de educação, mas tem promotoria de infância e juventude, que acaba sendo o grande responsável por acompanhar a vida escolar, considerando a obrigatoriedade pela Emenda Constitucional 59, salvo engano, né, do ensino médio. Com isso, é sintomático o resultado até para a participação do professor. Nós temos visto isso, só a partir do momento em que oficialmente se trabalha isso no regimento da escola, os professores já se sentem valorizados, e isso é resultado de todos esses anos que nós temos visto. Eu não tenho, com exceção de poucas cidades, da resposta por pesquisa, por informação. Até em Campo Grande nós estamos desenvolvendo um software que já permite, a Secretaria de Educação, permite que os diretores já vão informando, e qualquer pessoa que entrar na página da Secretaria de Educação, ele já pode também ter essas informações de quantas respostas dessas são aplicadas e qual tem sido o resultado. Não é? Entendi. O primeiro projeto a ser implantado foi em 2010 na escola Ada Teixeira, né? Sim. Lá em Campo Grande, que teve uma boa adesão, enfim. E, segundo informação, eu soube que o projeto parou em 2015 de ser implantado na escola. O senhor sabe por quê? Estava dando tão certo? Isso tem muito a ver com o gestor. No caso, foi exatamente quando ainda não havia lei, e pode observar que foi onde o Legislativo trouxe essa grande contribuição, porque você fica à mercê do gestor, do diretor até mesmo. E alguns diretores, nós observamos que sequer cumpriam o próprio regimento da escola. Então, nas escolas onde o diretor não se dispunha a cumprir o próprio regimento, nós tivemos um retrocesso nisso. Daí veio a necessidade de uma legislação para que o projeto, o projeto, né, continuasse. Até para uniformizar, né? Porque como ficava, nós temos lá, no caso das escolas estaduais, por eleição. Então, ia muito do perfil de cada gestor. Isso ficava difuso. Então, com a legislação, ela uniformiza, ela traz um direcionamento e, evidentemente, uma responsabilidade do gestor. Então, ele já não é mais uma escolha do gestor, ele vai trazer. Daí porque até é importante que, no lugar de ser tão somente autorizar, seria obrigar. Se eu já percebo a difusão do gestor, de acordo com a vontade do gestor e até a habilidade dele, não existem pessoas que são votadas pela comunidade, mas ele não tem habilidade nenhuma com gestão. Às vezes ele é um excelente professor e um péssimo gestor. Enfim, então, quando eu tenho essa uniformização, até pela obrigatoriedade, é que nós temos um bom resultado, um melhor resultado. Só mais um ressalvo para a gente encerrar, que eu realmente preciso entregar a sala.
Aqui foram feitas algumas considerações da Secretaria de Educação, que eu até anotei. Uma delas foi a questão que eu milito muito, trabalho em cima disso, que é o fortalecimento do sistema de garantia de direitos. Eu não sei se caberia, aí eu peço à Ana, que é minha assessora nessa parte, a gente está colocando no corpo do projeto algo que venha globalizar, englobar melhor essa questão do fortalecimento do sistema de garantia de direitos e também a questão da intersetoriedade da escola, das escolas terem um amparo da assistência social, da saúde, por conta da complexidade que é. E aqui no Rio nós temos outra complexidade, que são as questões territoriais, né, que também trazem um arcabouço diferenciado, digamos assim, do resto dos demais estados do país, porque nós temos um problema aí de domínios territoriais que traz um diferencial, né? E até o comportamento. Tem, por exemplo, o senhor citou, tem alunos que não riscam a parede de casa, mas na escola risca. Mas tem alunos que riscam a parede de casa. E que os pais têm uma dificuldade, pedem até socorro na escola, ajuda, para que ela consiga, esses responsáveis consigam administrar isso junto aos seus filhos ou ao adolescente que ele tem sobre os cuidados, né? Então, tem alguns comportamentos que são diferenciados e traz essa complexidade de fato, né? Porque há comportamentos e comportamentos, há diferença, mesmo vivendo, vamos supor, uma escola que fica que está inserida dentro de uma comunidade, mesmo aqueles alunos sendo daquela comunidade, o comportamento deles é diferenciado. Vem a parte da família, né? Algumas famílias já dão esse suporte, outras não conseguem por N questões, né? Tem que trabalhar, tem pouco tempo para estar ali presente. Então, não sei como a gente pensaria algo para complementar esse projeto, visando essa complexidade. Eu acho que seria algo enriquecedor, né? Eu não sei o que os da Secretaria de Educação, os representantes, pensariam, porque a gente, discutindo aqui, a gente começa a pensar nesse sentido, né? Seria um suporte a mais, o projeto estaria trazendo um suporte a mais para a escola e para a comunidade escolar, que são os pais. Eu gostaria de interromper minha fala e citar a presença do deputado Rosenberg Reis, aqui nessa audiência. Mas eu acho que a gente poderia pensar algo para que viesse fortalecer essa parte, tanto do sistema de garantia de direitos, pensando na não inserção desse aluno, na não ingressão de uma indisciplina virar um ato infracional, né? Que possamos resolver no âmbito escolar, mas pensar de que forma a gente, por conta dessas questões territoriais e de ambiente, né? A gente precisa pensar isso para estar inserido no projeto, apesar de ser complexo, mas a gente tem que pensar algo que possa minimamente complementar, porque de forma macro eu acho que a gente não consegue, né? Mas de forma mínima eu acho que a gente consegue. Nós temos, evidentemente, uma complexidade da questão que não vai se resolver nessa lei. Não é essa a proposta. Como eu disse, ela é simples porque ela se propõe ao mínimo. E para a contenção pela indisciplina, a ideia de inserir um elemento a mais, e esse em nome dessa responsabilização, ela é o suficiente. A ampliação para tentar abarcar essa complexidade, talvez até a descaracterize por completo. Então, nós precisamos do mínimo. E, evidentemente, uma outra proposta de lei, um outro projeto de lei que seja mais abrangente. Não é? Mas o que nós temos, ele é o mínimo em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, nós precisamos que aquilo que eu tiro do lugar eu ponha de volta. É simples assim mesmo. Então, quando eu quero ampliar isso, aí sim eu vou precisar de gente, vou precisar de contratação, vou precisar de recursos, vou precisar de orçamento. E isso pode inviabilizar o que se propõe aqui, que é o mínimo. Eu peço licença.
E só ressalvo, em especial, que essas questões levantadas em relação a colocar o prato no lugar, a riscar a parede, a rasgar um pedaço de papel do colega, essas questões elas já são colocadas por todo o sistema educacional. Todo o sistema educacional, quando ele é pensado efetivamente por professores que atuam com afinco, com vínculo com a tarefa, eles vão incidir sobre esses atos. Acho que a nossa pergunta é na direção da regulamentação de outras questões que possam causar confusões e riscos à implementação do projeto de lei, né? Atos como o próprio projeto de lei, ele traz a palavra infração, ele coloca a palavra também penalidade. Talvez a gente realmente tenha que repensar essas questões. É nesse sentido que a gente está colocando as perguntas. Tá? Em especial, quando coloca em relação ao pai e à mãe, né, fazendo até alusão a essas siglas pai e mãe, e concordamos com a posição da senhora deputada, da tia Ju, em relação aos responsáveis, e nossa colocação em relação ao fortalecimento do sistema de garantia de direitos é poder pensar que esses responsáveis, para que possam efetivamente estarem incluídos nesse processo educacional, eles também precisam estar fortalecidos como cidadãos, né? E, nesse sentido, a gente precisa pensar no fortalecimento do sistema de garantia de direitos, né? no SUS, no SUAS, no Conselho Tutelar, para que a gente para que não sejam culpabilizados as famílias que muitas vezes não possuem questões, um arcabouço para que possam efetivamente contribuir para o projeto de lei. A expressão penalidade é do próprio regimento, me parece que, não sei se aqui no Rio de Janeiro, mas eu concordo, não seria essa expressão, mas é o termo que... A nossa preocupação é quando ele, né, se propõe um projeto de lei, penalidade tem uma outra conotação, porque já está descrito que é penalidade, né, dentro do marco legal. Então, o projeto de lei traz uma provocação, né, questionamentos que a gente coloca. O projeto de lei traz conceitos que estão vinculados a demais marcos legais. Então, acho que é preciso refletir sobre esses conceitos também. Alteração nas termologias, nas palavras que foram eu acho utilizadas. Muito proveitoso, inclusive se modificar, inclusive no regimento escolar. É que aqui a sugestão veio porque o próprio regimento escolar tem um capítulo com essa rubrica. Eu até pedi isso, que mude o regimento escolar, não é essa a finalidade. Essas palavras realmente soam com outra conotação. Onde tiver infração... Onde tiver infração, indisciplina. Lê-se indisciplinando. Onde tiver penalidade, responsabilização. E assim por diante. Castigo também. Castigo totalmente eliminado. Então, eu acho que a gente... alguém mais quer fazer alguma consideração? Então, por conta do nosso horário, vamos entregar pontualmente a sala no horário que nós teríamos que entregar. Agradecendo a presença de todos, a participação de todas, as contribuições que foram muito importantes, né? Declaro encerrada essa audiência pública.